Olá, meu povo, minha pova. Como estão? Bem? Espero que sim. E aí? Como é que foi de eclipse? Acabou o mundo aí? Aqui não acabou não, viu? O mundo continua. Eu queria falar algumas coisas. Esse eclipse foi criada uma egrégora muito ruim, né, em cima. Foi quase que o mesmo truque do Cristóvão Colombo, né? Na época das navegações. Pois é. E com essa egrégora muito ruim que foi criada, as pessoas geraram muita energia de medo, né? E essa energia de medo gerada é que cria as confusões. Vide na época da Band, né? Coisa que eu tô falando desde aquela época, né? Não entrar na energia do medo, não entrar nesse chaveco, nesse feitiço, né? Que os globalistas jogam na gente. E muita gente se aproveitando dessa situação do eclipse. Ai, guarda comida, não sei o quê. Temos que fazer preparação? Sim, mas não por causa do eclipse, por causa dos psicopatas que governam a gente. Essa é a real. O eclipse, na verdade, como evento astrológico, faz as coisas acontecerem muito dentro da gente, né? São muitas mudanças psicológicas, psíquicas, energéticas, eventualmente até físicas, né? Teve muita gente que passou mal durante o eclipse. Ai, Lu, também passei mal durante o eclipse. É comum, é aceitável. Por quê? Porque o eclipse é o trabalho dos dois luminares, né? O Sol é a nossa essência e a Lua, basicamente, é o nosso estado psicoemocional, né? E também a nossa nutrição e a nossa hidratação. Então, às vezes, em dia de eclipse, se a pessoa tá com o corpo talvez precisando de mais atenção, uma hidratação melhor, pode passar mal, sim. Pode, inclusive, se intoxicar, porque a gente tinha a presença do Quiron, que é um asteroide que fala de dor, de ferida, né? De traumas do passado e tal. E principalmente traumas do passado nessa situação desse eclipse, porque o Mercúrio estava retrógrado. Então ele convida a nossa mente, nossa cabeça a fazer revisões, né? Isso é comum. E às vezes a gente passa mal por causa da própria carga de memória, né? Muitas vezes as pessoas não fazem terapia e preferem logo tomar um remédio, alguma coisa, porque é difícil fazer o processo de ter contato com essas dores e essas memórias antigas, né? Muita gente tem problema com isso porque as memórias ficam eventualmente guardadas até nos nossos músculos, né? Então, muitas dores que a gente tem, aquelas dores fantasmas, dores que caminham pelo corpo, muitas vezes são dores associadas à memória de dor. Sabe quando você vai fazer massagem e às vezes você fica com um sentimento que você fala, nossa, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo felicidade, eu tô sentindo algum sentimento que contrasta com o seu momento, né? Quando a gente mexe nos nossos músculos, principalmente um shiatsu, uma massagem um pouco mais profunda, ele tem a capacidade, sim, de liberar essas memórias musculares, né? É bem interessante. E isso acontece, né? Como foi criada uma egrégora muito negativa para cima desse eclipse, porque fica todo mundo tocando terror e apavorando e falando que o mundo ia acabar e tal, e terremoto e não sei o quê, vou ser bem honesta, pode rolar terremoto sim, inclusive
hoje. Por quê? Nós estamos aqui, ó. Já vamos mostrar logo os mapas, né? Nós estamos aqui com o mapa do dia do eclipse, lembra? Casa 8, aquela gritaria. Ok. Então, agora nós vamos para o dia onde Mercúrio vai encontrar com o Sol, ok? Então, vamos lá. Dia. Hoje é dia 11, ó. Ok? Dia 11. Então, a gente tem aqui, ó lá, Mercurinho no grau 22 e o Sol no grau 22. Vamos ver aqui. Ó lá. Vamos voltar. Então, vamos fazer o Mercurinho entrar em conjunção. Acho que é melhor ir por hora, né? Vamos lá. Vamos lá. Vai ser em 32. Aqui, ó. Vou pegar um minuto agora. Olha lá, ok? Salvar. Então, a gente tem aqui Mercúrio conjunção Sol, aqui para o Brasil, dia 11/4/2024. Estamos aqui, ó. 19h45. Tá? Toda vez que o Mercúrio encontra com o Sol, ai, meu Mercúrio retrógrado, né? Em vez de, sei lá o que foi que eu fiz, desliguei a gravação. Mas então vamos lá. Toda vez que o Sol encontra Mercúrio, tanto se for uma conjunção pela frente ou por trás, ou seja, se o Mercúrio passar entre a Terra e o Sol, ou se ele passar atrás do Sol em relação à Terra, o Sol fica meio emocionado. Mitologicamente, Mercúrio é o irmão mais novo do Sol. Então, é dito que o Sol fica bem contente quando ele encontra o irmão mais novo dele e ele quer passar todos os conhecimentos que ele tem para o irmão mais novo. Então, ele manda eflúvios. O que acontece? Se a gente tiver, principalmente quando o Mercúrio passa entre o Sol e a Terra, essas energias, digamos que essa felicidade do Sol de encontrar o irmão mais novo dele, acaba virando flash solar. Isso é uma observação minha. Então, assim, a gente teve um grande eclipse, muita energia acumulada, na psique das pessoas, muito medo guardado. E agora o Sol vai encontrar com Mercúrio. Então, sim, pode ter bastante atividade solar, pode ter muita movimentação nesse sentido. E toda vez que tem atividade solar, tem terremoto, tem movimentação de placa tectônica, tem atividade sísmica, elétrica, né? Principalmente porque, junto com esse encontro do Mercúrio e do Sol, a gente tem o encontro de Saturno e Marte. Na verdade, eles fizeram a conjunção. Vamos ver aqui, foi anteontem. Opa, eu fui para frente, tem que ir para trás. Ó. Foi ontem.
Tá vendo? De ontem para hoje rolou esse Marte conjunção Saturno, tá vendo? Ó, Saturno aqui, o Marte aqui. Eles se encontraram bem ontem, fizeram a conjunção, ok? O que acontece? É bem embaçado esse aspecto, principalmente por eles estarem em peixes, né? Saturno tá em peixes, Marte tá em peixes. Esse aspecto traz muita frustração, dá vontade de... sei lá, dá vontade de parar, de desistir, de ficar desanimado. Só que a gente tem que entender que o que a gente está sentindo hoje, por exemplo, né? Vamos pegar a data de hoje. É uma construção. As coisas não começam exatamente no dia que você está sentindo. Aquilo vai sendo construído, né? Vai sendo alimentado, vai crescendo. Então, vamos pegar o exemplo do eclipse, tá? Tipo, ficamos aí ouvindo essas palestras aí desse povo aí, né? Que, porque é da Bíblia, é o final do tempo, Jesus vai voltar, né? Jesus voltou aí? Não voltou, né? Pois é. Enfim, não vou nem falar disso, porque ele não vai voltar, né, gente? Porque quem nunca existiu não pode voltar, mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Então, assim, primeiro, começaram a misturar muita coisa de religião no eclipse. Foi assim que o Cristóvão Colombo enganou os índiozinhos, tá? Pois é. Como foi gerada essa energia de medo absurdo e não aconteceu nada, biologicamente o seu corpo produz um monte de cortisol e você fica estressado. Só que se você não for carregar uns pesos, caçar um mamute, carpir um lote, essa energia vai ficar aí. E isso vai te trazer mal-estar, porque o cortisol, ele acidifica o seu corpo. E não tem como você ficar bem com o corpo ácido, tá? Você pode aguentar, porque o nosso corpo ele é muito resistente. Mas trabalhar bem e se sentir bem é outra coisa. E quando eu falo de trabalhar bem, eu não tô falando do trabalho, do ofício, da coisa que a gente realiza em troca de dinheiro. Eu tô falando do seu corpo trabalhar bem. Por exemplo, uma digestão boa, homeostase, esse tipo de trabalho que o nosso corpo faz. Como ele não trabalha bem, você vai começar a se sentir mal, e aí é que entra o convite do Quiron. Cada um tem um trauma, cada um tem uma memória de dor. Então, esse mal-estar do cortisol, do estresse e tal, vai fazer você lembrar dessa memória de dor. Por quê? Porque o estresse ele ativa o nosso sistema límbico, onde mora a amígdala do hipocampo. A amígdala do hipocampo não tem nada a ver com aquelas amígdalas da garganta que a gente faz cirurgia, não sei o quê. A amígdala do hipocampo, na verdade, são duas bolinhas, duas glândulas, que ficam, tipo, no meio do cérebro. E elas são para te proteger. Então, elas guardam todas as memórias de experiências de medo e de luta, para a próxima vez que você eventualmente for passar por aquilo, ela já te dá uma forma de você sair daquilo. Por exemplo, você ficou com medo de algum animal grande quando você era criança, de repente cachorro. Depois você vai vivendo a vida e vê um cachorro. Se você não fizer um trabalho de autoeducação e de limpar esse trauma, você vai ficar com medo de todos os cachorros. Por quê? Porque essa foi uma forma que o seu cérebro arrumou de sobreviver nesse mundo. Tudo bem? O problema é que muitas vezes os nossos medos não são tão óbvios assim. A gente não tem medo de uma coisa tão definida, tipo cachorro, bicho. Muitas vezes a gente tem medo do quê? De ser rejeitado. Aí você vai falar, é verdade, meu namorado me rejeitou, não sei o quê.
Só que às vezes essa rejeição não é tão óbvia que nem um namorado não te querer. Essa rejeição pode vir através de uma interpretação. Como assim, mulher? Vamos supor, você está trabalhando. Seu trabalho é legal, você faz o seu trabalho bem e tal, mas a empresa está passando por diversos problemas de dinheiro. Tá falindo, tá acabando. E eles vão ter que te mandar embora. E não é pelo seu trabalho, porque você faz seu trabalho ótimo. Isso foi um mau gerenciamento, sei lá, dos donos, a situação do país, inflação, que seja, não foi você. E aí você vai ser mandado embora. O que o costume da sua amígdala, porque ela foi treinada para te proteger, e falar, não, eu não vou deixar você sofrer rejeição. Ela vai começar a apitar ali e falar, ó, está vendo? Está sendo rejeitado. Então você pode ter um desbunde emocional, um pico de estresse, alguma coisa nesse sentido, porque você está, a sua amígdala, né, e o seu cérebro está interpretando que você está sendo rejeitado. Tá bom, o resultado é você perder seu emprego e ficar sem grana. Isso é terrível. Só que o lugar da onde aquilo veio é importante, porque é isso que a gente consegue limpar. Claro que todo mundo fica com medo de ficar sem dinheiro, óbvio, isso é normal. E até aceitável e até responsável, né? Agora, o motivo pelo qual você fica com medo é muito importante. Porque se você achar que você está sendo rejeitado, pode ser que você demore para arrumar um trabalho, ou então tenha sempre essa trava de rejeição, mas não é verdade. Seu trabalho, na verdade, foi muito bem quisto ali na sua empresa. Porém, a empresa faliu. Então, eu estou dando um exemplo de como pode funcionar a amígdala do hipocampo, que ela serve só para te proteger. Mas ela não é muito inteligente, né? O cérebro não é inteligente. O cérebro, ele é automatizado. É bem interessante. Então, o que acontece? Se você hoje tá se sentindo desanimado, eu acho que eu quero parar essa porra. Não sei, 1000 coisas. Sei lá, 1000 coisas, sabe? Se você tá com vontade de desistir, se você tá com vontade de fugir, se você tá com vontade de sair correndo, saia correndo, mas volte. Saia correndo, leve a chave de casa e volte depois para tomar uma água, tomar um banho. E siga. Porque isso vai passar, né? Geralmente, quando o Mercúrio encontra com o Sol também, a gente pode ter, sabe assim, caiu a ficha. E às vezes cai a ficha. E às vezes assim, né? Cai a ficha, só que a ficha não é nada bonita, não é nada bacana, não é nada interessante, sabe? Então, assim, Mercúrio conjunção Sol, Saturno conjunção Marte, a gente precisa tomar cuidado para não ficar com atitudes impensadas, impulsivas e de fuga, de querer fugir da vida. Beleza, tá de saco cheio agora, não tá rendendo? Dá uma voltinha, vai até o banheiro. Se você conhece a EFT, faz uma prática, faz uma rodadinha. Você vai ver que você vai se sentir melhor. Porque, tipo, hoje o dia tá... 1000 coisas. Desde ontem. E, sinceramente, amanhã também vai ficar assim um pouco. Porque essa energia, ela vai sendo construída. Então, óbvio, atividade física, quando tem o Marte envolvido, sempre é bom. Por isso que eu falei, tá com vontade de correr? Corra mesmo. Corra, mas volte, entendeu? Volte. Corra, pegue um peso, carpa um lote, vai lá, carpe um lote. Entendeu? Tu vai voltar bonitão, cheiroso, tá? E evita ficar caindo nesse chaveco desse povo aí da espiritualidade que fica misturando tudo com Bíblia.
tá? Todo mundo que misturar qualquer coisa com Bíblia tá inventando, tá bom? Ai, mas da onde que eles tiraram a astrologia? A astrologia nasceu primeiro que a Bíblia, tá? E se você quiser ver alguma coisa sobre astrologia numa, entre aspas, Bíblia, é melhor você estudar o Talmud, tá? Porque ali é legal, é babado. Que mais? A gente tem também Júpiter se aproximando muito de Urano. Olha aqui. Uraninho e Júpiterzinho. Eles estão bem perto, né? Bem perto. Eles vão fazer a conjunção deles em maio. Não, na verdade é no dia 19. É isso mesmo, é 19/4, ó. Ó. 19 e 20 do 4. Então, assim, isso aqui vai ser um babado também. Tá? Isso aqui vai ser bem babado. Porque nesse meio tempo a gente vai ter conjunção de Marte e de Mercúrio e Vênus. Né? Isso no caminho. Né? Depois vai vir Marte começar a chegar bem perto de quem? Ó, tudo bem, ainda está um pouco longe, mas está perto. Porque olha aqui o Netuninho, olha aqui, ó. Netuno em 28, Marte em 22. Netuno conjunção Marte dá aqueles ataques no coletivo, sabe? Que nem aquele cara que entrou com uma ferramenta no cinema e tal, não sei o quê. Uma pessoa que entra num show de rock e com uma ferramenta e arrasta pra cima todo mundo, sabe? Essas coisas. Porque Netuno seria uma arte, uma música, um concerto, e Marte um ataque, né? É bem louco. Também nesse período aqui a gente está falando de 20/4, que é inclusive antes da Lua cheia em Escorpião. A gente, opa, risquei errado. A gente tem aqui, ó, Quirón em 28, tá? E a gente tem quem? Vênus em 19 e 29. Ou seja, no dia seguinte ela tá encontrando com o Quirón. E o que acontece quando ela encontra com o Quirón? Eu espero que esteja dando para ouvir isso aqui, porque eu acabei de ver que eu tava tampando aqui o negócio. Ai, glória a Deus, vamos ver se dá certo. O que acontece quando a Vênus encontra com Quirón? Você pode descobrir a sua ferida de relacionamento, a sua ferida de afeto, do tipo, porque você talvez sofra por afeto, não consiga dar afeto, não consiga receber afeto, não se permita receber afeto. E geralmente, porque esse céu tá muito forte, sempre envolve família, né? Como a gente tá na tal da era de Aquário, né? Todo mundo, ai, que demais, gente! Era de Aquário, adoro! Então, na era de Aquário, se a gente tá falando que o Aquário é a casa 1, né? A casa 7 é Leão. E eu não estou falando dos signos, tá? Eu tô falando do arquétipo da era, porque é diferente. Que aí é um negócio que pega para todo mundo. Quando você tem Aquário na casa 1, você tá sugerindo, você tá convidando para a gente olhar as pessoas de uma maneira bem horizontal.
Como assim? Todo mundo igual. Só que a gente corre o risco de cair na igualdade burra. Por que não? Homem não é igual a mulher. E só tem 2 gêneros. E 435 tipos de gay. Então, quando a gente começa a utilizar o aquário de uma maneira achatando e homogeneizando todas as pessoas, a gente perde o melhor de cada um. Por quê? Porque você está exigindo o igual de todos. E não somos iguais. Quando você tem o igual para todo mundo, na casa 7 tem o leão. E adivinha? Ele não vai ser igual a todo mundo. Porque ele é o rei. Nasce aí as relações de narcisismo. Porque claro que do lado de aquário vai ter várias pessoas que vão querer se achatar e obedecer o rei, obviamente. Só que a gente tem que lembrar que o arquétipo de aquário, ele é regido, o signo de aquário é regido por 2 planetas. Um é Saturno, que são esses aí, que vão obedecer. Fala, não, todo mundo é menine, e é isso mesmo. Aí vai ter as pessoas que vão ser uranianas, que é a outra regência de aquário. E essas já vão ser rebeldes. Não vão aceitar. Graças a Deus. Portanto, começam as relações narcisistas. Se o rei quiser todo mundo igual, ele só vai aceitar quem for saturnino, porque está obedecendo ele. E quem for o rebelde vai ser delatado pelos próprios saturninos que querem manter a vigência do leão, do rei narcisista. Em 2020 eu falei que as tiranias estavam vindo aqui, estavam voltando. Não só aqui no Brasil, em todo mundo, porque isso era Plutão-Saturno, né? Vão vir as tiranias, ditaduras, todo mundo, imagina, o Lula vai entrar e o dólar vai cair. Nossa, eu vi mesmo, caiu $1 na rua, eu fui lá, catei, pus o pé em cima e catei pra mim. Foi isso que aconteceu. Caiu mesmo, caiu do bolso daquele gringo ali, entendeu? Né? Então assim, a maioria das pessoas não vão entender isso, porque na verdade elas precisam, por causa dessa questão de Quiron e de Lilith, né, da rejeição, da aceitação, elas preferem ser fraquinhas, porém inseridas num grupo, do que autênticas e eventualmente não aceitas por quem está completamente dentro da agenda. Né? Então, assim, se você estiver se sentindo mal esses dias, tenta dar um relax, tenta fazer exercício físico, tenta se alimentar melhor. Nossa, mas eu tô me sentindo mal, você tá falando para eu me alimentar melhor? Sim, o nosso intestino, a nossa digestão, a nossa microbiota é muito importante na nossa questão de bem-estar, inclusive de doenças como depressão, ansiedade e tudo mais. Porque a maioria dos neurotransmissores que interessa para essa questão de depressão e ansiedade são produzidas no intestino. E, por exemplo, se você come muito glúten, o glúten ele faz uma cola no seu intestino e não deixa a parede do seu intestino absorver os neurotransmissores que são produzidos ali durante a digestão, né? Então, uma alimentação melhor, eventualmente até um jejum esporádico, pode ser jejum intermitente, né? E é aquela coisa, né? De repente você nunca fez ginástica, nunca fez jejum, não gosta de fazer regime, essas coisas, não marca com você
uma atividade que você não vai conseguir cumprir. Tipo, eu vou fazer jejum de 12 horas. E você nunca fez jejum. Combina com você uma coisa pequena, começando devagar. Do tipo, você está acostumado a acordar e já tomar café da manhã. Tenta dar 1 hora. Acorda, dá 1 hora, fica de estômago vazio. Vai chiar, teu estômago vai chiar, porque nosso corpo curte hábitos para ele funcionar. Mesmo que o hábito seja ruim. Então você vai lá, dá 1 hora. Aí você acostumou mais ou menos, já aumenta, acorda e dá umas 2 horas sem comer. E você vai treinando, você vai adestrando o seu corpo. Eu quero fazer ginástica, só que eu nunca fiz ginástica. Em vez de você pegar direto uma academia, marca com você, caminhar todo dia 15, 20 minutos. E aí você vai fazendo, e você vai fazendo, e você vai adestrando o seu corpo. Quando você vê, você tá andando 15 quilômetros, 20 quilômetros assim, ó, facinho. Mas eu não tenho tempo para fazer isso. Eu entendo. Muitas vezes a gente tá tão cansado que a gente só tem tempo de fazer o que tem que fazer, né? A gente escolhe por prioridades. Mas educar o seu corpo também é mudar o estilo de vida. Se esse estilo de vida que você tem não tá te trazendo saúde, você precisa mudar ele. E é adaptação, né? É adaptação, é plano. Nós não somos treinados nem ensinados a fazer plano. Por quê? Porque nós somos doutrinados a seguir o plano de alguém, né? Tanto que assim, se não tivesse Jesus, as pessoas, tem muita gente que não ia ter caráter, né? Porque assim, tem, ai meu Deus do céu, cada uma que eu conheço. A menina lá, supostamente minha colega, eu te amo em Cristo. Falei, mano, se não tivesse Cristo, você ia me amar no quê? Desgraça. Né? Então a gente não pode amar as pessoas em Cristo. Não. Você tem que amar ou não amar por você mesmo. Porque senão a gente vai ficar a vida inteira esperando o Bolsonaro ou Jesus, né? Conservador cristão é complicado. E eu sou anti-esquerda, só para deixar bem claro aqui. Sou anti-esquerda, tá? Anti-esquerda, ok? Só que conservador cristão que tá esperando Jesus ou Bolsonaro também fica complicado. Não dá para te defender, né, amiga? Pois é. Então você não pode ser uma cadelinha adestrada. Você tem que pensar com a sua própria cabeça. E esse é o grande desafio de hoje em dia. Você pensar com a sua cabeça e jamais deixar a moral acima da ética, que esse é meu problema com os cristãos. A moral, às vezes, fica em cima da ética e isso é imoral. Como? Vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem uma mãe abusiva e ela é de fato narcisista, quer te sacanear, né? Aquela desgraça. E aí quando você fala isso para uma pessoa cristã, ela fala, você tem que perdoar. Escuta, a pessoa é abusiva com você, ela é narcisista e você tem que perdoar ela? Que tipo de lógica é essa? Aí eles vão falar para você que está na Bíblia. Aí você fala, e daí? Né? Porque a Bíblia é um livro de ficção científica, tá? Ou seja, não existe ética. Porque a pessoa foi abusiva com você, foi narcisista, te estraçalhou inteira, acabou com a tua vida e o cristão tá falando para tu perdoar. É aí que você faz a moral ficar maior que a ética. Por quê?
Porque pela Bíblia é muito moral honrar os pais, mas ninguém continua lendo aquela porra de versículo até o final. E vós, pais, educai os seus filhos na palavra do Senhor. Amém? Pois é. Então não deixe a moral ficar acima da ética. Tá? E é isso. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, toma no. Obrigada.